A anciã se queixou de suas filhas adotivas, a seu filho biológico que vivia em outro país. O filho decidiu voltar rápido e instalar uma câmera. Ao ver a gravação, se horrorizou. Heloísa, com seus 75 anos, vivia em uma velha casa colonial que transpirava história. Cada parede, cada móvel, contava um pouco de sua vida e de seu falecido marido. A casa, herança de seu esposo, era um símbolo do amor e das memórias compartilhadas. Os jardins ao redor, sempre bem cuidados, contrastavam com a estrutura antiga, mas acolhedora da casa. Heloísa passava seus dias andando devagar pelos corredores largos, apoiando-se em seu bastão, lembrando dos tempos felizes que ali viveu. Com o cabelo branco como a neve e o rosto marcado pelas rugas do tempo, Heloísa exalava uma sabedoria silenciosa. Seu olhar, muitas vezes perdido em pensamentos, refletia uma vida cheia de experiências, tanto boas quanto ruins. Cada manhã, ela se levantava cedo, sentava-se na varanda com uma xícara de chá e observava o sol nascer por entre as árvores do jardim. Era um momento de paz, um pequeno ritual que a conectava com o passado e a preparava para enfrentar o presente. A casa, no entanto, não era apenas um refúgio de memórias. Era também um espaço cheio de vida, onde suas filhas adotivas, Clara e Gabriela, cresceram e se tornaram parte integral de sua história. As duas irmãs, adotadas quando eram crianças, tinham preenchido a casa com risos e brincadeiras. Apesar da tragédia que as uniu a Heloísa, elas tinham encontrado amor e segurança naquele lar. Agora adultas, Clara e Gabriela ainda viviam ali, mas as dinâmicas familiares estavam mudando de forma inquietante. A rotina de Heloísa era simples, mas suas interações com Clara e Gabriela começaram a gerar uma tensão crescente. As pequenas ajudas que antes vinham espontaneamente agora pareciam ser acompanhadas de um peso, uma impaciência velada. Heloísa sentia que algo estava mudando, mas não conseguia entender o que exatamente. O ar pesado da casa, que um dia fora leve e cheio de amor, agora parecia esconder segredos dolorosos. A história de Clara e Gabriela começou de forma trágica, mas encontrou um novo rumo nas mãos de Heloísa e seu marido. Os pais biológicos das meninas eram amigos íntimos do casal e, em um fatídico dia, perderam a vida em um acidente de trânsito. Clara tinha 6 anos e Gabriela apenas 4. Desamparadas e sem parentes próximos, as meninas foram acolhidas por Heloísa e seu marido, que, sem filhos próprios, decidiram adotá-las e oferecer-lhes um lar cheio de amor e cuidados. A adaptação não foi fácil, mas com o tempo, Clara e Gabriela começaram a ver em Heloísa e seu marido as figuras parentais que tanto precisavam. A casa colonial se encheu de novas memórias, e as risadas das meninas ecoavam pelos corredores, trazendo vida nova ao lugar. Heloísa dedicou-se de corpo e alma a cuidar das meninas, garantindo que nada lhes faltasse e que crescessem com a sensação de pertencimento e segurança. Os anos passaram rapidamente e as meninas se tornaram jovens mulheres sob a tutela carinhosa de Heloísa. Clara, a mais velha, sempre foi a mais responsável, assumindo naturalmente um papel de liderança. Gabriela, por outro lado, era a mais sonhadora e sensível, encontrando consolo nas pequenas coisas da vida. Juntas, elas formavam um laço inquebrável com Heloísa, que mesmo após a morte de seu marido, nunca deixou de ser um pilar de força e estabilidade. Contudo, conforme envelheciam, as responsabilidades começaram a pesar. A dinâmica familiar foi se ajustando e as irmãs, que antes pareciam inseparáveis de Heloísa, começaram a mostrar sinais de frustração e impaciência. Pequenos desentendimentos se tornaram mais frequentes e a harmonia que antes definia a casa colonial parecia estar se desintegrando.
Heloísa observava tudo com o coração pesado, sentindo que algo estava fora de lugar, mas sem saber como corrigir. Lucas, o filho biológico de Heloísa, nasceu alguns anos após a adoção de Clara e Gabriela. Desde pequeno, ele se destacou pela inteligência e curiosidade. A casa colonial, que antes era dominada pelas risadas das meninas, agora também abrigava o som dos brinquedos de Lucas e suas constantes perguntas sobre o mundo. A infância dele foi marcada pelo carinho e pela proteção da mãe e das irmãs, formando uma família unida e feliz. A oportunidade de estudar no exterior surgiu quando Lucas estava na adolescência. Com o apoio incondicional de Heloísa, ele partiu para seguir seus sonhos em uma prestigiosa universidade na Europa. A distância, no entanto, trouxe um vazio à casa. As visitas de Lucas tornaram-se esporádicas, limitadas a ocasiões especiais. Heloísa sentia sua ausência profundamente, mas orgulhava-se das conquistas do filho, que se tornou um engenheiro de renome em uma firma europeia. Apesar da distância, Lucas mantinha contato regular com a mãe. Suas ligações semanais eram um alívio para Heloísa, que ansiava por ouvir a voz do filho. Ele sempre perguntava sobre Clara e Gabriela, e Heloísa tentava manter as respostas positivas, embora sentisse que algo estava mudando na relação com as filhas adotivas. Lucas, preocupado com a mãe, mas também ocupado com sua carreira, confiava que as irmãs estavam cuidando bem dela. Entretanto, conforme os anos passaram, as chamadas de Heloísa começaram a mostrar sinais de angústia. A voz dela, antes cheia de alegria, agora parecia pesada e preocupada. Lucas, do outro lado do mundo, começava a sentir que algo estava errado. Ele queria acreditar que tudo estava bem, mas a intuição de que sua mãe precisava dele crescia a cada dia. O momento de agir e descobrir a verdade estava se aproximando rapidamente. Se você está gostando dessa história emocionante e quer acompanhar mais conteúdos impactantes como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós. Nos últimos meses, Heloísa sentiu um distanciamento crescente de Clara e Gabriela. As interações que antes eram carinhosas, agora eram marcadas por sorrisos forçados e respostas curtas. Ela percebia olhares impacientes e murmúrios quando pedia ajuda com pequenas tarefas. A dor no peito não era apenas física, era emocional. Heloísa se perguntava se estava ficando paranoica ou se suas filhas adotivas realmente tinham mudado. Um dia, enquanto Gabriela cozinhava e Clara lia uma revista na sala, Heloísa desceu as escadas com dificuldade, apoiada em seu bastão. Ela pediu a Gabriela que lhe trouxesse suas pastilhas, mas a resposta foi vaga e a ajuda nunca chegou. Cansada de esperar, Heloísa se levantou e foi buscá-las sozinha. Ao entrar na cozinha, ouviu Gabriela murmurar algo para Clara sobre como ela sempre podia pegar as coisas sozinha. O coração de Heloísa apertou-se com essas palavras e ela voltou para seu quarto sentindo-se mais solitária do que nunca. A dúvida começou a corroer a mente de Heloísa. Ela se perguntou se estava perdendo a sanidade ou se Clara e Gabriela realmente estavam se afastando emocionalmente. As pequenas crueldades, os olhares de desprezo e os comentários maldosos começaram a se acumular, tornando-se insuportáveis. Heloísa sentia-se como uma estranha em sua própria casa, incapaz de compreender como as meninas que ela tanto amava podiam tratá-la daquela maneira. Desesperada e sem saber a quem recorrer, Heloísa decidiu ligar para Lucas no meio da noite. Com a voz trêmula, ela contou ao filho sobre suas preocupações, pedindo que ele voltasse para casa. Lucas ouviu atentamente, sentindo a urgência na voz da mãe. A decisão de retornar foi imediata.
Ele sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo e proteger Heloísa, custasse o que custasse. Lucas desembarcou no país natal com o coração acelerado e uma mistura de sentimentos. O aroma familiar do ar noturno e o calor acolhedor o envolveram imediatamente, trazendo à tona uma onda de nostalgia. Ao chegar à casa da mãe, o sol já começava a se pôr por trás das colinas, banhando a velha casa colonial em uma luz dourada. Ele respirou fundo antes de abrir a porta, que rangeu como se estivesse saudando-o após tantos anos. Clara e Gabriela estavam na sala, conversando em voz baixa, quando perceberam a presença do irmão. Ambas se levantaram rapidamente, forçando sorrisos que mal disfarçavam a surpresa e a tensão. "Lucas, que surpresa te ver aqui!" exclamou Clara, enquanto o abraçava com uma rigidez perceptível. "Mamãe não nos disse nada", acrescentou Gabriela, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Lucas notou a falta de calor nos gestos das irmãs, mas decidiu não mencionar nada naquele momento. Ele perguntou por Heloísa e foi informado de que ela estava descansando em seu quarto, exausta de um dia longo. Subindo as escadas, Lucas sentiu um nó na garganta. Ao entrar no quarto, sua mãe o recebeu com um abraço caloroso, embora marcado por uma tristeza profunda. "Obrigado por vir, filho. Eu me sinto tão aliviada em te ver", disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Eles passaram algum tempo conversando, e Lucas ouviu atentamente todas as preocupações de sua mãe, enquanto Heloísa relatava os comentários frios e as atitudes distantes das irmãs. Lucas sentia a determinação crescendo dentro de si. Ele sabia que precisava descobrir a verdade e proteger sua mãe. Prometendo a Heloísa que resolveria a situação, Lucas se preparou para observar atentamente as irmãs e entender o que realmente estava acontecendo na casa onde cresceu. Nos dias seguintes, Lucas começou a prestar atenção ao comportamento de Clara e Gabriela. No início, tudo parecia normal. As irmãs cuidavam das tarefas domésticas e interagiam com Heloísa de forma aparentemente cordial. No entanto, Lucas percebeu pequenas nuances que lhe causaram preocupação. Clara evitava a mãe sempre que possível, e Gabriela só se aproximava para realizar as tarefas básicas sem qualquer esforço para uma interação genuína. Lucas observou como as irmãs estavam sempre em sintonia, trocando olhares cúmplices e evitando discutir na frente dele. Era como se compartilhassem um segredo que não queriam revelar. As conversas entre elas eram breves e práticas, e havia uma ausência notável de carinho ou preocupação genuína. Para Lucas, que sempre conheceu as irmãs como carinhosas e dedicadas, essa mudança era alarmante. Uma tarde, enquanto observava de seu quarto, Lucas ouviu Gabriela reclamar com Heloísa sobre a desordem na cozinha. "Mamãe, você precisa parar de mexer nas coisas. Não conseguimos encontrar nada quando você faz isso", disse ela, em um tom de impaciência mal disfarçada. Clara, que estava por perto, apoiou a irmã, dizendo que estavam tentando manter a casa organizada para o bem de todos. Heloísa, visivelmente confusa e magoada, tentou se desculpar, mas foi interrompida por um suspiro exasperado de Gabriela. Esses pequenos episódios foram suficientes para convencer Lucas de que algo estava muito errado. Ele decidiu que precisava de provas concretas para entender completamente a situação e, se necessário, proteger sua mãe de qualquer forma de abuso emocional. Com essa determinação, Lucas começou a planejar seu próximo passo. Decidido a descobrir a verdade, Lucas passou a noite planejando a instalação de uma câmera oculta. Ele sabia que essa era uma medida extrema, mas a crescente angústia de Heloísa e as evidências sutis de maus tratos emocionais o convenceram de que era necessário. Na manhã seguinte, aproveitou um momento em que as irmãs estavam fora para instalar discretamente a câmera na sala principal, onde Heloísa passava a maior parte do tempo.
Lucas se assegurou de que a câmera tivesse uma visão clara das áreas onde sua mãe costumava sentar e interagir com Clara e Gabriela. Ele sabia que essa era a única maneira de obter provas sólidas do comportamento das irmãs sem ser descoberto. Com tudo preparado, Lucas se sentiu uma mistura de ansiedade e determinação, esperando que as gravações confirmassem suas suspeitas. No primeiro dia de gravações, tudo parecia normal. Clara e Gabriela agiram com uma amabilidade forçada na frente da mãe, falando brevemente sobre as tarefas domésticas antes de se retirarem para seus quartos. No entanto, Lucas notou a falta de calor em suas interações e a rapidez com que deixavam Heloísa sozinha. Ele revisou as gravações com atenção, procurando qualquer sinal de comportamento abusivo. Nos dias seguintes, a verdade começou a aparecer. Em uma tarde, Gabriela abordou Heloísa com uma expressão neutra e disse: "Mamãe, por favor, pare de mover as coisas de lugar. Não consigo encontrar nada na cozinha quando você faz isso." Heloísa, claramente confusa e entristecida, tentou se explicar, mas Gabriela apenas suspirou impacientemente. Logo depois, Clara se juntou à conversa, sugerindo que talvez fosse melhor procurar um lar de idosos para Heloísa, dizendo que era para o seu próprio bem. Lucas assistiu a essas gravações com crescente indignação. Ver sua mãe ser tratada com tanta frieza e desprezo pelas próprias filhas adotivas foi um golpe duro. Ele sabia que precisava agir rapidamente para proteger Heloísa e confrontar Clara e Gabriela com as provas que tinha reunido. A decisão de confrontar Clara e Gabriela não foi fácil para Lucas, mas ele sabia que era necessário. Com as provas em mãos, ele se preparou para uma conversa franca e definitiva com as irmãs. Na manhã seguinte, Lucas as chamou para uma reunião na sala de estar. Clara e Gabriela entraram desconfiadas, percebendo a seriedade no rosto do irmão. "Precisamos conversar sobre mamãe", começou Lucas, tentando manter a calma. Ele explicou que havia instalado uma câmera para entender melhor o que estava acontecendo na casa e que tinha assistido às gravações dos últimos dias. As irmãs reagiram com choque e indignação, mas Lucas permaneceu firme. "Eu vi como vocês têm tratado a mamãe", disse ele, mostrando os vídeos. Clara e Gabriela inicialmente negaram, tentando justificar seus comportamentos como preocupações legítimas pelo bem-estar de Heloísa. Lucas, porém, não se deixou enganar pelas desculpas. Os comentários sarcásticos, a frieza, as sugestões de colocá-la em um lar de idosos, tudo isso está nos vídeos, ele afirmou com a voz firme. Clara finalmente cedeu, baixando a cabeça em sinal de rendição, enquanto Gabriela ainda tentava defender suas ações. "Estamos fazendo o melhor que podemos, mas mamãe está ficando difícil de lidar", argumentou ela com lágrimas nos olhos. Apesar das justificativas das irmãs, Lucas sabia que o tratamento que elas davam a Heloísa era inaceitável. "Vocês precisam entender que isso não é cuidar dela. Isso é abuso emocional", declarou ele, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem dentro de si. Clara e Gabriela, vendo a determinação inabalável do irmão, perceberam que não poderiam continuar negando a realidade. Lucas então tomou a decisão de consultar um advogado para proteger sua mãe e garantir que ela recebesse o respeito e o cuidado que merecia. Com as gravações em mãos, Lucas sabia que precisava de mais provas para fortalecer o caso contra Clara e Gabriela. Ele decidiu procurar um advogado de confiança, o licenciado Rivas, um velho amigo da família. Lucas apresentou as gravações a Rivas, que as assistiu atentamente, fruncindo o senho enquanto tomava notas. "Isso é suficiente para demonstrar abuso emocional", concluiu o advogado. "Precisamos agir rápido para proteger sua mãe." Rivas orientou Lucas a coletar mais evidências, incluindo qualquer comunicação escrita que pudesse ilustrar o comportamento manipulador das irmãs.
Lucas vasculhou a casa em busca de cartas, mensagens e documentos que pudessem complementar as gravações. Encontrou notas deixadas por Clara e Gabriela, cheias de reprovações sutis e instruções autoritárias, que só reforçavam a atmosfera opressiva em que Heloísa vivia. Enquanto isso, Lucas continuava a observar as interações das irmãs com a mãe, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Ele também começou a registrar suas próprias conversas com Clara e Gabriela, nas quais elas tentavam justificar suas ações e minimizar o sofrimento de Heloísa. Cada nova prova recolhida solidificava sua determinação de levar o caso adiante. Rivas preparou a documentação necessária para apresentar uma denúncia formal. Lucas, embora preocupado com o impacto que isso teria na família, sabia que não havia outra escolha. Proteger Heloísa era a prioridade, e as ações das irmãs precisavam ser expostas. Com tudo pronto, eles estavam prontos para levar o caso ao tribunal e buscar justiça para Heloísa. No dia da confrontação, Lucas chamou Clara e Gabriela para uma conversa definitiva na sala de estar. Com Rivas ao seu lado, ele explicou que havia reunido todas as provas necessárias e que estava prestes a apresentar uma denúncia formal de abuso emocional contra elas. As irmãs ficaram em choque, mas rapidamente passaram da negação para a raiva. "Você está destruindo nossa família!" gritou Clara, com lágrimas nos olhos. Gabriela tentou argumentar que Lucas estava exagerando, que tudo o que faziam era para o bem de Heloísa. "Nós só queremos cuidar dela da melhor maneira possível", disse ela com a voz trêmula. Lucas, porém, permaneceu firme. "O que vocês estão fazendo não é cuidar, é abuso emocional e eu não posso permitir que isso continue", respondeu ele, com determinação. Rivas interveio, explicando as implicações legais do que estava acontecendo. "Vocês têm duas opções. Podemos resolver isso amigavelmente ou levaremos o caso ao tribunal", disse ele. Clara e Gabriela se entreolharam, visivelmente abaladas. Sabiam que as provas contra elas eram contundentes e que um processo legal poderia destruir suas vidas. Finalmente, após um longo silêncio, Clara cedeu. "Nós nunca quisemos que chegasse a esse ponto", admitiu ela, chorando. Gabriela, ainda relutante, concordou em buscar ajuda e mudar seu comportamento. Lucas fez questão de deixar claro que, embora estivesse disposto a perdoar, não toleraria mais nenhum tipo de abuso contra a mãe. Com um acordo provisório em mãos, a tensão na casa começou a diminuir. Apesar do acordo inicial, Lucas sabia que precisava de garantias legais para proteger Heloísa. Com a ajuda de Rivas, ele apresentou uma petição ao tribunal para formalizar as medidas de proteção. As gravações e documentos reunidos foram submetidos como evidência e o caso foi rapidamente marcado para uma audiência preliminar. Clara e Gabriela, cientes da gravidade da situação, contrataram um advogado para representá-las. No dia da audiência, Lucas estava nervoso, mas determinado. Heloísa, ao seu lado, mostrava-se visivelmente ansiosa, mas confiava no filho e no advogado. O juiz ouviu atentamente os argumentos de ambos os lados, examinando as provas apresentadas. As gravações das interações abusivas de Clara e Gabriela com a mãe foram especialmente impactantes, deixando claro o padrão de comportamento que elas negavam. O advogado das irmãs tentou argumentar que tudo não passava de mal-entendidos e exageros, mas o juiz não se convenceu. Após deliberar, ele decidiu que as provas eram suficientes para emitir uma ordem de restrição temporária contra Clara e Gabriela, impedindo-as de se aproximarem de Heloísa sem supervisão. Elas também foram ordenadas a participar de um programa de reabilitação emocional e a pagar uma indenização para cobrir os custos médicos e psicológicos de Heloísa. Lucas sentiu um misto de alívio e tristeza.
Sabia que a decisão era necessária para proteger a mãe, mas a ruptura na família era dolorosa. Heloísa, embora magoada, também sentiu que a justiça estava sendo feita. Eles voltaram para casa, sabendo que, apesar de tudo, haviam dado um passo importante para garantir um futuro mais seguro e tranquilo para Heloísa. Alguns meses após a decisão judicial, Lucas recebeu uma notícia inesperada. Clara e Gabriela haviam decidido apelar da sentença, alegando que as gravações foram manipuladas e que Lucas havia incitado as ações delas. Lucas ficou furioso, mas sabia que precisava manter a calma e reforçar o caso. Ele contatou Rivas imediatamente, que lhe explicou que a melhor estratégia seria reunir mais provas e testemunhos. Lucas revisou todas as gravações novamente, procurando por qualquer detalhe que pudesse fortalecer ainda mais a posição deles. Ele encontrou mais alguns momentos críticos que demonstravam o comportamento manipulador das irmãs. Além disso, Lucas buscou testemunhos de vizinhos e amigos que pudessem corroborar o tratamento abusivo que Heloísa recebia. Muitos estavam dispostos a ajudar, tendo observado a mudança no comportamento das irmãs ao longo dos anos. No dia da nova audiência, Lucas e Rivas estavam preparados. O advogado das irmãs tentou argumentar que Lucas havia orquestrado tudo para afastá-las de Heloísa e tomar o controle da casa. No entanto, as novas gravações e os testemunhos apresentaram uma imagem clara e irrefutável do abuso emocional que Heloísa sofria. O juiz, ao ouvir todos os argumentos, decidiu manter a sentença original, reforçando as medidas protetivas contra Clara e Gabriela. Essa decisão trouxe um alívio definitivo para Lucas e Heloísa. Clara e Gabriela, embora abaladas, começaram a entender a gravidade de suas ações e a necessidade de mudança. Lucas sentia que, finalmente, poderia começar a reconstruir a vida ao lado da mãe sem a constante sombra da manipulação emocional. Com as questões legais finalmente resolvidas, Lucas e Heloísa começaram a estabelecer uma nova rotina. Lucas assumiu o papel de cuidador em tempo integral, dividindo seu tempo entre o trabalho remoto e o cuidado da mãe. Ele contratou uma enfermeira para ajudar nas tarefas diárias e garantir que Heloísa recebesse o melhor cuidado possível. A casa colonial, antes cheia de tensão, começou a recuperar um ar de tranquilidade. Heloísa, por sua vez, encontrou conforto na presença constante do filho. As manhãs eram passadas em passeios pelo jardim, onde ela redescobria a alegria nas pequenas coisas. Lucas organizava atividades para mantê-la ativa, como aulas de pintura e encontros com amigas. Aos poucos, Heloísa começou a sorrir mais e a se sentir segura novamente. Surpreendentemente, as cartas de Gabriela continuaram chegando. Ela expressava arrependimento genuíno e um desejo de reparar os danos causados. Clara também começou a escrever, tentando encontrar uma forma de reconciliação. Embora a relação entre as irmãs e a mãe permanecesse tensa, houve uma pequena abertura para o diálogo. Heloísa, sempre generosa, decidiu dar uma chance à reconciliação, permitindo visitas ocasionais sob a supervisão de Lucas e do advogado. Um ano depois, a vida na casa de Heloísa havia se transformado. A saúde dela melhorou significativamente e a relação com Lucas se fortaleceu. As visitas de Clara e Gabriela, embora cautelosas, trouxeram uma esperança de cura para as feridas familiares. Em uma tarde ensolarada, enquanto Heloísa e Lucas passeavam pelo jardim, ela segurou a mão do filho e disse: "Você fez a coisa certa, filho. Obrigada por me proteger." Lucas sorriu, sentindo uma profunda gratidão por poder estar ali, garantindo a segurança e a felicidade da mãe. Se você gostou desta história emocionante e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a trajetória de Heloísa e Lucas.
Até a próxima, com mais histórias que vão tocar seu coração.